Existe conflito entre a ciência e a religião? Há mesmo, assim, uma briga entre a fé e a abordagem científica? Olha, esse é o norte da conversa de hoje. Estamos recebendo aqui pela primeira vez no programa Eclésia o professor Joel Gracioso, que está aqui ao meu lado. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Diácono. Prazer estar aqui com você, poder conversar um pouco sobre esse assunto. Alegria toda nossa. O professor Joel, ele trabalha lá na Faculdade São Bento de São Paulo. Ele é doutor em filosofia, é um estudioso do assunto. O currículo dele é extenso, tá? Para a gente ganhar tempo, a gente vai só resumir aqui o currículo dele. Mas o senhor estudou diversas áreas da filosofia, por exemplo, Santo Agostinho, uma área que o senhor estudou. Sim. Fiz mestrado, doutorado, etc. E estudei a questão do problema do mal, a filosofia do espírito segundo Santo Agostinho, como também eu estudei o pensamento de São Boaventura, de São Tomás de Aquino, ou seja, eu foco bastante a Idade Média, sou um pesquisador do período medieval, digamos que estudo o período medieval, e ao mesmo tempo estudo bastante a questão da antropologia, da filosofia, da religião. Então esse assunto, pelo que o senhor acabou de dizer, obviamente, esse conflito entre ciência e religião faz parte do seu dia a dia. Se vocês acham que se deparou com isso em diversas ocasiões. Bastante, né? Porque é muito comum, né, na nossa sociedade esse tipo de questionamento, né? Até que ponto é possível ser uma pessoa religiosa, digamos assim, professar uma fé, principalmente a questão da fé católica, né? Sem abrir mão da razão, sem abrir mão da inteligência, ou sem ter que sacrificar ou entrar num conflito nessa questão da ciência. E os meios de comunicação muitas vezes alimentam muito isso, né? De que não é possível. Ou seja, é como se eu tivesse que fazer uma escolha. Ou eu sigo a fé, ou eu sigo a razão. Ou eu sigo aquilo que a ciência diz, ou eu sigo o que a religião diz. Então, como professor de filosofia da religião, esse questionamento vem muito para a sala de aula, e também não só na universidade, mas em congressos e palestras e cursos que eu já tive a oportunidade de dar no Brasil e também fora do Brasil, esse questionamento é feito, né, constantemente. Para o nosso telespectador começar a entender do que se trata essa discussão, e daqui a pouco a gente vai entrar e vou perguntar para ele diretamente. Há conflito? É possível viver bem a fé católica, né? E da mesma maneira ter um bom relacionamento, vamos dizer assim, com o pensamento científico? Vou fazer essa pergunta na sequência. Mas antes, professor, para a gente entender, dá para definir o que é fé? Dá para definir o que é razão e ainda definir o que é ciência? Uhum. Me parece que é importante, em primeiro lugar, ou seja, antes de discutirmos realmente se esse conflito é real ou aparente, né, e se é possível uma postura de conciliação entre essas duas coisas, de fato nós precisamos explicitar um pouco o que se entende por fé, o que se entende por razão, porque muitas vezes são palavras desgastadas, certo, né? Bem desgastadas. Então, quando nós falamos em fé, eu particularmente, lógico, nós temos a definição que o Catecismo da Igreja apresenta, etc. E essas definições, né, ou noções que a Igreja nos apresenta, tem todo um respaldo na própria tradição da Igreja também. Então, por exemplo, como o próprio Santo Agostinho, que viveu lá em meados do século IV, século V, e São Tomás de Aquino, no século XIII. Santo Agostinho, ele gostava muito de dizer que a fé era um pensar com assentimento, né? E Santo Tomás muitas vezes dizia que a fé era um ato da inteligência movido pela vontade. Essas duas definições, é evidente que elas têm diferenças, mas elas têm semelhanças. E no meu entendimento são... O senhor pode repetir, por gentileza? Ou seja, de Agostinho e de São Tomás de Aquino? A fé é um pensar com assentimento. Assentimento. Assentimento, certo. Né? E aí, Santo Tomás é a ideia de que a fé é um ato da inteligência movido pela vontade. Certo. Essas duas definições, já vou explicar um pouco melhor, eu acho que é muito importante porque hoje em dia existe uma certa ideia, uma certa noção de que a fé é sentimento, a fé é emoção, né? De onde vem essa ideia? Vem justamente ali a partir do contexto do século XIX, com pensadores luteranos, por exemplo, como Schleiermacher, né, ou Rudolf Otto, né, que também vai discutir um pouco nesse sentido, mas principalmente Schleiermacher, ele vai apresentar a fé como sentimento. Lógico, não sentimento no sentido sentimentalista, emocionalista, não é isso, né, de chorar e sentir emoções,
mas é sentimento no sentido de que não é tanto uma análise da razão, não é uma coisa que eu descubro observando o mundo e analisando pela razão, mas é fruto mais de uma experiência pessoal subjetiva. Então, no final do século XIX e depois no século XX, muitos movimentos, né, não só no meio reformado, protestante, mas também no meio católico, muitas vezes vão frisar muito essa coisa da experiência, né, desse encontro com Deus, etc. Que não vejo isso totalmente como errado, mas me parece que há um risco aí, que é o que nós caímos hoje em dia, né? Essa coisa da fé como sentimento, alguns, de fato, interpretaram como sentimentalismo, aquela coisa de que eu creio em Deus, ou eu tive uma experiência de Deus quando eu chorei, ou quando eu tive algum arrepio no corpo, né? Enfim, há uma certa confusão nesse sentido. E aí isso acaba afastando um pouco a questão da religião e da fé da relação com a razão. Então, quando Santo Agostinho vem e diz que a fé, ele não nega que a fé é um dom de Deus, ela tem o elemento da graça, né? Ainda mais ele, que foi especialista no assunto da graça, né? Exato, né? Chamado doutor da graça. Ele não nega nada disso. Mas em alguns momentos ele faz questão de também mostrar esse outro lado, que é um pensar com assentimento. O que quer dizer isso? Quando eu digo eu creio, eu não digo isso simplesmente com a minha boca, eu não creio com o estômago, eu não creio com o intestino, né? Ou seja, quando eu digo eu creio, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, então eu estou pensando. Ou seja, algo foi apresentado para mim, algum tipo de concepção, de visão de mundo, de ideia, me foi apresentado como algo verdadeiro. Certo. Eu ouço, recebo isso e eu penso, eu analiso essas coisas. Mas ao mesmo tempo que eu estou pensando, eu já vou aceitando, eu já vou dando o meu assentimento. Então o que é assentimento? É ir aderindo, é você acolhendo aquilo de verdade como verdadeiro. Então é interessante isso porque mostra uma dupla face, quer dizer, no próprio ato de fé já está pressuposto a razão. Por isso que Santo Agostinho diz, a pedra, o cachorro, a planta, não tem como realizar o ato de fé. Por quê? Mesmo que eu diga que a fé é um dom de Deus, mas Deus não dá fé para a pedra. Deus não dá fé para a razão. Por quê? E segundo Santo Agostinho, ou melhor, Deus não dá fé para a planta, né? Sim. Segundo Santo Agostinho, por quê? Porque não é um ser racional. Então, eu como ser racional, que tenho capacidade de ter consciência de mim mesmo e das coisas, eu ouço o que estão me dizendo, o que estão me apresentando, eu vou pensando, analisando com a minha razão e vou vendo sentido naquilo. Não no sentido de compreender totalmente, porque as verdades da fé têm uma dimensão também mistérica que transcende a própria razão, né? Que vão além da própria razão. E Agostinho muitas vezes também afirma isso. Mas se eu estou pensando é porque eu estou usando já a minha razão. E se eu estou assentindo, quer dizer que eu estou aceitando, eu estou aderindo. É por isso que a gente vê presente a discussão em Santo Agostinho do acreditar para conhecer mais e também conhecer mais para acreditar. Essa discussão está presente nele. O famoso crer para compreender, né? Credo ut intelligam, né? Creio para compreender no latim e compreendo para crer, né? Então esse movimento, na realidade a fé e a razão em Santo Agostinho, ele vê como uma circularidade, um círculo virtuoso, né? Eu creio para compreender e eu compreendo, né, para amar, né? Então, eu tenho que crer, ou seja, em relação às verdades da fé, se eu quiser compreender apenas usando a minha razão, sem o auxílio da fé, sem crer primeiro, principalmente as verdades reveladas, eu não vou conseguir compreender naquilo que é possível compreender. Então, Agostinho tem consciência que tem coisas que, mesmo crendo, não é que você vai entender totalmente, né? Você vai entender até um ponto. Mas esse até um ponto que é possível, você só vai atingir se primeiro você crê e depois você vai compreendendo aquilo que é possível. Então a fé precede a razão. Isso é interessantíssimo. Agora, o que é interessante é que se a fé vem antes da razão, eu creio para compreender, existe uma razão que é anterior à fé, se você parar para pensar. Porque eu tenho aqui uma razão desse lado, que é a razão que entende, que compreende. Essa razão que compreende, primeiro eu preciso crer, primeiro eu preciso realizar o ato de fé. Mas o ato de fé só é possível porque eu sou um ser racional. Então, no fundo, eu tenho fé e razão. Mas há uma razão antes da fé também. Essa razão antes da fé não é a razão que explica e entende, mas é uma razão que possibilita o próprio ato de fé. Então, quer dizer, quando eu digo eu creio, é porque ao mesmo tempo eu estou pensando e estou aceitando aquilo que está sendo apresentado para mim como verdadeiro. E isso é possível, primeiro, porque eu sou um ser racional,
e segundo, porque evidentemente a graça de Deus já está me ajudando a aderir, a aceitar isso. Isso é interessante e já dá um indício da nossa conversa aqui para diante, Sim. né? Porque, pela primeira resposta do senhor, já não vi tanta distância, assim, uma briga tão grande. Mas o senhor não comenta da briga ainda não. Briga tão grande entre o ato de fé e a atividade da razão, a atividade científica. Mas, por falar em atividade científica, o que é ciência? Então, a ciência, na realidade, é interessante porque quando nós falamos em ciência, é muito comum para nós pensarmos a ciência já a partir dos modos modernos, né? Então, quando nós falamos ciência, no fundo já está implícito, né? Ciência para nós é ciência moderna, né? É aquilo que começa a surgir a partir do século XVII, XVIII. Mas se nós fôssemos mais rigorosos, por exemplo, nós teríamos que dizer, não, a concepção antiga de ciência, a concepção moderna de ciência, né? Então, aí seria um pouco mais rigoroso. Mas, no geral, quando nós falamos em ciência, e o que predominou na sociedade é a concepção moderna, né? Então, eu diria que nós humanos, né, o famoso o Homo sapiens sapiens, né, ele foi se adaptando na realidade. O ser humano foi se relacionando com o mundo, com as coisas, e o ser humano não se contenta, né? Ou seja, ele não se contenta apenas em estar no mundo, né? Essa presença natural não satisfaz o homem. Então, a pedra, a planta, outros seres, eles estão no mundo, têm uma presença natural, mas o ser humano parece que ele sente necessidade de algo mais, né? Existe uma maneira propriamente humana de se colocar no mundo, de se relacionar com o mundo. E aí, nessa relação com o mundo, me parece que o ser humano foi criando meios, formas de buscar compreender a realidade. Então, a ciência, no meu entendimento, é uma forma, uma maneira de olhar para o real, de olhar para a realidade, de abordar a realidade. Então, quando a gente pensa na literatura, quando nós pensamos na arte, quando nós pensamos na religião, quando nós pensamos na ciência, no meu entendimento, são modos desse Homo sapiens sapiens se relacionar com o mundo e tentar descobrir e compreender o sentido do real, o sentido da vida. Então, a ciência ela tem o seu valor, ela tem a sua importância, né? O método científico ele é baseado principalmente em critérios empíricos, né? Ou seja, experiência, né? Experiências. Certo. Então, quer dizer, eu tenho ali um problema, um problema se coloca, eu levanto uma hipótese, né? E eu vou testar essa hipótese, entendeu? Confrontando aí. Então, eu tenho um problema, levantei uma hipótese, vou construir uma teoria e eu vou testar essa hipótese, essa teoria, a partir de critérios, né, bem experimentais. Se a teoria, essa hipótese, passar pelos critérios, pelos testes, né, essa teoria, ela é, digamos, ela é considerada válida, ela é considerada... Cientificamente válida. Cientificamente. Agora, a ciência, esse é o grande problema, Eric. Certo. O grande problema não é a ciência, mas é o que nós chamamos de cientificismo. O que seria o cientificismo? Seria a absolutização da ciência. O que quer dizer isso? Seria você achar que a ciência, sozinha, ela é capaz de resolver todos os problemas humanos. Ou seja, eu não preciso de mais nada, né? É o famoso endeusamento da ciência. É quando a ciência vira um deus, né, onde ela é capaz de explicar tudo, resolver tudo e, portanto, ela é a única coisa importante na vida. O resto não tem valor nenhum. Esse cientificismo, ele é terrível. E é criticado por muitos cientistas, né? Por muitos filósofos da ciência. Por quê? Eu não preciso negar a validade da ciência, nem a beleza e a importância da ciência. Isso aparece muito claramente na medicina, por exemplo, né? Quem vai negar os benefícios que o avanço da medicina trouxe para a vida humana? Muito anterior até do que o Novo Testamento, Eclesiástico já trazia essa importância de se dar cuidado aos médicos, de ouvir, na verdade, melhor dizendo, os médicos. Quer dizer, a presença também do senso religioso já sempre esteve na medicina, né? Então, a ciência é essa junção, querendo ou não, por um lado, da razão, da capacidade racional do ser humano de pensar, de refletir, de analisar as coisas, e, ao mesmo tempo, conjugado com a observação empírica. O que é a observação empírica? Pelos sentidos. O que eu vejo, o que eu toco, o que eu ouço, né? Então, os sentidos corpóreos têm aí um peso enorme. Então, o trabalho dos meus sentidos relacionados à questão da razão levou, digamos assim, à criação do método científico, que trouxe
muitos avanços nas mais diversas áreas, seja das ciências exatas, seja das ciências biológicas, né? Ou mesmo as chamadas ciências humanas, enfim. Tem aí o seu valor, evidentemente que tem as suas diferenças. Geralmente, quando nós pensamos em ciências, nós falamos muito das ciências naturais, né? As ciências humanas acabam sendo colocadas meio de lado e toda uma polêmica nesse sentido. Certo. E realmente tem métodos diferentes, enfim, tem que tomar cuidado. Mas eu diria que, para a gente finalizar esse ponto, eu diria que a fé, ela é um dom de Deus. Ela pressupõe a graça de Deus, né? Mas ela é um dom e uma graça que nós recebemos justamente porque fomos criados como seres racionais, capazes de pensar e refletir. Então, como diria São Tomás, é um ato da inteligência. Então, quando eu creio com a minha inteligência, eu sei o que eu estou fazendo. Mas é um ato da inteligência sozinho? Não, aí entra a vontade. Então, isso é importante porque muitas pessoas me questionam às vezes, se a fé é um dom de Deus, e se ela é um ato da inteligência movido pela vontade, por que tem pessoas que não creem? Por que tem pessoas que não têm fé? E isso é uma coisa importante, porque o mecanismo de funcionamento, segundo São Tomás, ou segundo a escola tomista, é muito interessante porque mostra que quando as verdades da fé são apresentadas para nós, o nosso intelecto ele apreende aquilo, ele recebe, ele ouve, ele compreende o que está sendo dito, e o intelecto percebe, né, ou a razão, que aquela verdade, aquilo que está sendo proposto como verdade, não é evidente, mas também não é absurdo. Se fosse evidente, o intelecto seria obrigado a aceitar. Se fosse absurdo, seria obrigado a rejeitar. Como não é nem evidente e nem absurdo, o intelecto fica meio parado e olha para a vontade e passa para a vontade. E aí a vontade é que junto com ele vai tomar a decisão. E aí a liberdade entra nessa discussão daí? Entra, e aí esse é o ponto. Eu vejo como que Deus é belo nesse sentido. Ele se revela, ele transmite a verdade revelada, isso é comunicado a nós, mas é interessante, repito, não é nem evidente e nem absurdo, justamente para preservar a liberdade, ou seja, para que o ser humano escolha. Então Deus, é como se ele mostrasse até um ponto para você ver que não é absurdo, mas também não é evidente para não te obrigar. E aí entra um fator importante, porque dependendo do que estiver influenciando a minha vontade, é aí que eu vou me abrir ao dom da fé ou me fechar. Porque, por exemplo, se um conjunto de paixões desordenadas estiverem influenciando a minha vontade, a minha tendência é rejeitar.